Bom dia, sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista, perito judicial. Hoje trazendo um tema muito importante que sempre quando nós aprendemos sobre epilepsia e as convulsões que decorrem dela, sempre nos questionamos se aqueles eventos são eventos genuínos ou se são de cunho emocional. Então, como se necessariamente a paciente ou periciado que tenha uma crise de pânico ou alguma crise dissociativa de fundo psiquiátrico, ele fosse descartado uma convulsão genuína, sendo que muitas vezes é a concomitância das duas condições, né? Tanto convulsões decorrentes de um excesso de uma descarga elétrica cerebral, quanto fenômenos entre aspas psiquiátricos, como crises de pânico, de ansiedade, fenômenos dissociativos. E muito frequentemente isso acontece principalmente em lesões na região temporal do cérebro, que é justamente essa área aqui das têmporas. Então, casos em que há tumores, cicatrizes, pacientes que tiveram AVC, é muito comum eles terem convulsões que nós chamamos de um foco de origem das descargas epiléticas, um foco epileptogênico, porque lesões naquela região são mais propensas a gerar uma alta descarga cerebral, que aí se traduz como uma convulsão, entre aspas, um ataque, por assim dizer. Porém, a mesma área temporal ela é muito importante no controle emocional, então no controle de impulsos, no que chamamos da resposta luta e fuga, né, que é uma resposta automática. Então, muitas vezes, tanto o metabolismo, que é o funcionamento geral daquela região, quanto alterações de sua anatomia, podem levar a quadros muitas vezes, de crise de pânico, de ansiedade, de momentos em que a pessoa ela perde a noção de si, que chamamos de uma despersonalização, quanto do meio que ela está, de uma desrealização e de um fenômeno dissociativo, em que a pessoa ela perde a noção do tempo, espaço e da realidade pelo próprio funcionamento daquela região no controle emocional e de impulsos, né? Então, uma coisa não descarta a outra, né? Não é porque, vamos supor, um paciente psiquiátrico, ele inicia com esses episódios que necessariamente serão, sem sombra de dúvidas, eventos psiquiátricos e não epiléticos. Mesma coisa o paciente que já é sabidamente epilético. Nada impede que ele desenvolva um quadro, aliás, até mais propenso e comum, que ele desenvolva um quadro de transtornos emocionais, ansiedade em decorrência da epilepsia. Então é muito importante sempre ter em mente na avaliação do paciente epilético ou mesmo de um paciente que tenha ansiedade ou crises de pânico, na dúvida diagnóstica, se não poderia ou ser justificado por convulsões ou pelo menos haver concomitância com quadros de epilepsia. Então é muito importante uma avaliação muito aprofundada, detalhada, e muitas vezes sendo necessário inclusive a monitorização por eletroencefalograma de forma contínua, por várias horas, com o objetivo ao mesmo tempo em que se está sendo registrado, se surge um evento desses na monitorização, aí se facilitaria para saber a origem dele, se naquele momento representaria um evento convulsivo ou emocional.